Boa noite, pessoal, tudo bom? Então hoje, segunda-feira, dia 13/7, vamos lá para a nossa quarta aula, manutenção automotiva. Hoje a gente vai falar sobre direção. O que vamos começar falando sobre direção? Acredito que todos sabem, direção, o sistema de direção do veículo, existe mais de um tipo, um modelo, né? O modelo mais convencional é a direção manual, a direção simples no caso. Aí a gente tem também a direção hidráulica, a direção elétrica e a direção eletrohidráulica. Então vamos começar a falar da direção mecânica, no caso, né, a direção manual. Essa é a direção mais comum, mais básica, podemos dizer assim. Ela é composta, toda a direção é composta pelo volante, né? A coluna de direção, ela é interligada na caixa de direção. No caso, como é uma direção mecânica, ela é uma direção simples, então ela é como o nome já diz, ela é um processo mecânico mesmo. A força que você vai exercer no volante é a mesma que vai chegar até as rodas. Então, se o carro tiver rodas grandes, pneu grandes, quanto maior, mais pesada a direção vai ser. A gente tem também a direção hidráulica, uma direção mais complexa um pouco. Ela tem a caixa de direção, praticamente o mesmo funcionamento da mecânica, porém ela é interligada por dutos. O que esses dutos trazem até a caixa de direção? Ela trazem o óleo, o fluido da direção. Os carros com direção hidráulica, ele é composto por uma bomba, no caso a bomba da direção, a bomba de palhetas, que a gente chama. Essa bomba de palhetas, ela é responsável por bombear o óleo até a caixa de direção. Ali vocês podem ver que tem o reservatório, as mangueiras de alimentação, a bomba de direção, daí as mangueiras de pressão e a caixa hidráulica ali, né? Então, do reservatório vai ter a mangueira de alimentação até a bomba, da bomba a mangueira de alta pressão, ela vai mandar o óleo para dentro da caixa de direção para, no caso, otimizar a força que você vai exercer no volante ali. Ela vai deixar mais leve a direção, e aí o óleo que, no caso, vai ser pressurizado para dentro da caixa de direção, ele vai ter que sair, então tem a mangueira de retorno que volta lá para o reservatório. Então esse sistema, ele é um sistema bem mais moderno, no caso, comparando com a direção mecânica. A primeira direção que saiu nos carros foi a mecânica, então foi inovando com a direção hidráulica. A gente também tem a direção elétrica. Como vocês podem ver na imagem aí, a caixa de direção ela é basicamente igual à caixa de direção mecânica. Ó, vocês podem ver que ela é basicamente igual. O que muda? Como vocês viram na caixa de direção hidráulica, ela tem as mangueiras interligadas até na bomba da direção e tal, que no caso bombeia o óleo para dentro da caixa. A caixa de direção elétrica, ela é uma caixa mecânica. Então, o que vai mudar? A questão da coluna de direção. Então, vocês podem ver ali na imagem ali, atrás do volante, ela tem um motor, é basicamente um motor e uma unidade, um módulo. Esse módulo, ele vai ter o sensor atrás do volante ali, então esse módulo vai interpretar a força que você está, no caso, você está exercendo uma força para a esquerda, para a direita ali, ele vai entender que você está querendo virar os pneus, as rodas ali, né, a direção, e o motor vai começar a atuar. Então ele vai como se fosse a direção hidráulica, mas em forma elétrica. Não tem uso de fluido da direção, não tem bomba de palhetas ali, nada. É simplesmente um motor. Esse motor vai fazer todo o trabalho. Ele vai otimizar a força exercida no volante ali para a caixa de direção. Mas vocês podem ver que ele somente atua
na parte da caixa de direção. Perdão, na parte da coluna de direção. A caixa de direção é uma caixa mecânica, ela tem o pinhão e cremalheira ali, né? Um sistema convencional. Já vou explicar para vocês aí o funcionamento, o sistema. Então, só para deixar aí para vocês a respeito. Então, a caixa de direção elétrica ela é um motor na coluna de direção, diferente da direção eletro-hidráulica. A direção eletro-hidráulica é uma direção que basicamente já não vem nos carros de hoje em dia. Hoje em dia é mais comum a gente encontrar a direção elétrica e a direção hidráulica, mas a eletro-hidráulica saiu aí nos carros entre 2000 2008, mais ou menos até essa faixa de anos aí. Então, como que eu vou explicar para vocês aí como que é o funcionamento, o mecanismo da eletrohidráulica. Então, pelo nome, vocês já devem assimilar que ela é composta pela direção hidráulica, no caso, o conjunto ali com o óleo da direção e a questão da direção elétrica também. Então, a direção eletro-hidráulica, ela não tem um motor, no caso dessa direção aí na coluna, o motor fica alojado junto com a coluna a caixa de direção. Então, o que vai mudar? Ao invés de ter uma bomba de palhetas ali, uma bomba de óleo para a caixa de direção, vai ser o motor. Esse motor ele vai, digamos, bombear ali o óleo para dentro da coluna, da caixa de direção. Esse sistema até meio que saiu do mercado porque costumava dar bastante problema, sabe? Então, o mais convencional, o mais comum é a direção elétrica e a hidráulica. Até a questão de consumo, vamos falar em questão de consumo de autonomia, a direção hidráulica, como ela é uma direção que possui uma bomba, vocês podem ver ali que tem a bomba da direção, ela vai ter uma polia. Essa polia é interligada por uma correia que o giro do motor vai empurrar essa correia aí para fazer com que a bomba acione. Consequentemente, vai gerar um peso a mais que o giro no motor. Então, vai gerar mais consumo. Então, você ligou o carro ali, a bomba da direção vai estar rodando direto. Consequentemente, ela vai gerar mais consumo para o motor do veículo, né? Um peso a mais, vamos dizer assim. E já na direção elétrica, então ela não vai ter a bomba. Então, é uma coisa a menos para o motor girar. No caso, que nenhum motor ele vai girar ali, o alternador, carros com ar-condicionado, compressor. Então, no caso da direção elétrica, ela já vai, digamos, deixar de utilizar a bomba ali, né? Até uns carros mais modernos aí, até carros populares aí, vamos citar como exemplo o Fox, o Polo, já a direção elétrica, então a questão de consumo da autonomia é bem melhor do que o carro com direção hidráulica e até a questão da eficiência da direção é bem melhor. Os carros com a direção elétrica costumam ser mais leves, direção mais rápida no caso, e uma curiosidade, muitos não sabem, a direção elétrica ela preza muito na questão da segurança. Então, a partir do momento que você está numa linha reta, você passa de 40 km por hora, ou a unidade da direção, ela vai entender que você não está manobrando o carro, você está andando para frente, em linha reta. Então, a questão da sensibilidade da direção, ela vai ficar um pouco mais rígida, como se o volante ficasse mais firme. Para que isso? Para que não haja risco de acidente. Se você precisar desviar alguma coisa, com a direção elétrica totalmente sensível, qualquer virada, qualquer esbarrada no volante, ali, o carro vai responder na hora. Então, isso não é uma coisa muito boa aí na questão de, se tiver uma alta velocidade aí,
fazer isso, o carro pode até sair de pista e tudo mais, perder o controle do veículo, né? Então ele vai, digamos assim, dar uma firmada ali na direção. A direção vai ficar mais firme para que você possa, digamos, vou desviar um buraco ali, você consegue ter um controle melhor na questão da direção. Já na direção hidráulica, não tem essa, digamos, essa coisa aí da direção ficar mais pesada conforme a velocidade, porque ela não é composta por módulo, então não tem como a bomba da direção entender que o carro está a mais de 80 km por hora, em linha reta e tal, então é um sistema ali que a direção sempre vai ser a direção leve ali, desde na hora de manobrar, né, até o momento que você está andando com o seu carro em linha reta ali. No caso da direção eletro-hidráulica, ela também atua como na direção elétrica, em questão do carro andar em linha reta ali a mais de 40 por hora, vamos citar por exemplo assim, varia muito de modelo para modelo. O motor também, ele conseguia interpretar a velocidade que o carro estava e ele entendia que não precisava o motor ficar bombeando tanto óleo para a caixa de direção, porque o motorista não iria estar manobrando. A partir do momento que o carro ficava parado, o motor trabalhava mais para bombear mais óleo para a caixa de direção, para a direção ficar mais leve. Então, basicamente logicamente, né, é um sistema bem mais seguro, então é uma coisa melhor do que a questão da direção hidráulica. Então vamos falar um pouco aí sobre o mecanismo no caso. Então ali a gente pode ver o volante, todos os modelos da direção é composto por um volante, né? Aí a gente tem a coluna de direção, a árvore da direção, que muitos chamam, varia de modelo, então que nem essa é uma direção mecânica, uma coluna de direção simples. A gente tem a coluna elétrica, dela já é composta por um módulo, por um motor ali, então, mas vamos ver aqui na questão da direção mecânica. Então a coluna, ela tem, no caso como se fosse uma trizeta ali, tipo, articulada ali, para a questão do movimento da suspensão ali e tudo mais, até para melhor eficiência ali na hora de virar o volante. Então ela é interligada na caixa de direção, através de um espaçamento, no caso de uma abertura na carroceria do veículo, o volante, ali, a coluna de direção fica dentro do habitáculo, ela passa pro lado do cofre do motor. A caixa de direção, geralmente, ela fica, no caso, alojada em cima do agregado da suspensão ou, em alguns carros, na própria carroceria. Vamos citar aí, por exemplo, os Gol, os Gol G2 aí, os Gol G3 também, Monza, e outros carros aí que a caixa de direção ela fica, no caso, fixada na carroceria. Mas os carros de hoje em dia, os mais novos, a caixa de direção ela é alojada no agregado mesmo. Então, sendo na parte do agregado, fica até mais fácil para remover, para substituir ela. Você só baixa o agregado ali, você já tem acesso a ela. A fixação dela é bem simples. Geralmente é 4 parafusos ali para você soltar a caixa de direção. Até quando a gente tiver as aulas práticas aí vocês vão ver, é bem fácil. O funcionamento, no caso as peças internas da caixa de direção, ela é composta por um pinhão, no caso ali aonde é fixado entre a coluna de direção e a caixa, existe um pinhão, é um eixo com estrias ali para que o movimento da coluna de direção transmita
né, passe para a caixa de direção, e esse pinhão ele é interligado por uma clemareira. Então é como se fosse uma rosca sem fim. Então você vai torcer o volante para a esquerda ou para a direita, e essa rosca sem fim, no caso, ela vai trabalhar conforme você está movimentando o volante. Esse movimento vai ser transmitido pelas barras axial ou barra de direção. Por que barra axial? Porque ela é uma barra que ela transmite a direção, transmite a força que você está exercendo, ou para a esquerda ou para a direita, mas ela também ela é articulada. Por que ela é articulada? Para trabalhar conforme a suspensão do veículo. Por quê? Porque ela é interligada a direção ali, a direção ela é interligada na suspensão do veículo. Então, como a suspensão trabalha, ela também tem que trabalhar junto, porque senão, se fosse uma barra rígida no caso, não adiantaria o carro ter suspensão, sendo que a caixa ali não ia ter nada articulado para trabalhar junto, então não ia dar certo. Então ela é articulada para a questão de trabalhar conforme a suspensão. E daí também na ponta a gente tem o terminal de direção. O terminal de direção é uma peça que é bastante utilizada principalmente para alinhar o carro, para deixar o carro reto ali, as rodas retas, e ele é interligado na parte da suspensão, como eu já mencionei para vocês, na parte superior do cubo da roda ali, na manga de eixo ali no caso. Então essa é a parte no caso esse é o mecanismo da direção. Tanto direção mecânica, como direção hidráulica, direção elétrica, vão ser esses componentes: o volante, a coluna de direção e a caixa de direção. Claro que com os terminais, barra axial. No caso, você vai pegar uma caixa de direção, a caixa de direção já vai vir com as barras axiais, os terminais, ali tudo certinho. Agora, se você tem caixas de direção que é possível fazer retrabalho, no caso, manutenção dela, abrir a caixa de direção, trocar os conjuntos internos, vedações e tudo mais, e muitas caixas de direções, principalmente as novas de hoje em dia, essa caixa de direção é blindada. O que é blindada? Que não é possível fazer retrabalho, não é possível abrir. Então, se uma caixa de direção der problema, vai ter que substituir por uma nova. Claro que as barras axiais é possível substituir. Ela tem a coifa de proteção ali, então através das braçadeiras, a gente solta as braçadeiras ali, tira a coifa, remove os terminais de direção antes, né? Tira a coifa ali, aí vai ter uma área ali que é possível fazer a remoção para substituir por uma nova, né? Então, tanto a mecânica, a elétrica e a hidráulica, a questão da caixa de direção ali, a parte interna, ela é basicamente a mesma. A caixa de direção hidráulica, como eu falei para vocês, a mecânica e a elétrica, a caixa de direção é a mesma. Podem perceber que não tem nenhuma ligação com questão de chicote, de fio, sensor, mangueiras, tubos hidráulicos, não tem nada, ela é totalmente manual. Mas na questão da hidráulica, como vocês podem ver, tem a entrada das mangueiras ali, da direção, do óleo da direção. Então, dentro da caixa de direção, junto com a rosca sem fim ali no caso, ela tem os retentores, e como se fossem os retentores, é como se fossem os limitadores. Então esses limitadores eles vão, no caso, limitar o fluxo do óleo dentro da caixa de direção. Então a partir do momento que você esterce o volante para a esquerda ou para a direita, ambos os lados, o óleo vai ser pressurizado para otimizar o giro do volante. Então ela vai, digamos, você vai exercer uma força de 40%, e o óleo da direção, no caso a bomba, vai fazer o restante da força. Então por isso que a direção acaba sendo mais leve.
Essa é a diferença na caixa de direção, né? É interligada pelo óleo ali da direção hidráulica, mas o funcionamento das três direções é basicamente o mesmo. Então, é, a gente fica por aí. A aula de hoje seria sobre isso. Então, vou passar para vocês aí mais algum material de apoio. A questão do funcionamento, o mecanismo interno da caixa de direção, para vocês poderem entender melhor ali. E qualquer dúvida, só chamar aí, vamos tirar as dúvidas, curiosidades aí, quem tiver alguma curiosidade,